Quando eu tô num clima anos 90, e se você me conhece, você sabe que isso é bem frequente, eu adoro conferir essas tabelas que listam todos os animes que passaram em determinado ano da década de 90. Elas me fazem lembrar de títulos esquecidos e me ajudam a conhecer novos, é pura diversão. E vendo essas tabelas, dá pra ver certas tendências também. Tipo, o número de animes mecha mais cerebrais que apareceram nos anos seguindo Evangelion, ou o número de animes de garota mágica de ação que seguiram Sailor Moon. Mas antes de Eva, e um pouquinho depois também, eu pude reparar que a década teve um número bacana do que eu gosto de chamar de mechas mágicos. Acho que o rótulo é bem autoexplicativo. São animes de robôs gigantes, em que o universo da obra, incluindo a criação dos robôs gigantes, são menos ficção científica e mais fantasia mesmo. São robôs gigantes, dá pra ver claramente que são mecânicos, mas ninguém questiona a mecânica e ela raramente é importante pro que acontece. Essencialmente, são histórias de fantasia medieval em que as armas utilizadas simplesmente são robôs. Não faça muitas perguntas. Dessa categoria, acho que os títulos mais famosos são As Guerreiras Mágicas de Rayearth, de 1994, e Tenku no Escaflowne, de 1996, mas eles estão longe de serem os únicos. Também houve, por exemplo, Hao Taikei Reunite, Yamato Takeru, Kusou Kagaku Sekai Gulliver Boy, e o pai da explosão desse gênero nessa década, que teve 3 animes totalizando uns 150 episódios mais uma penca de OVAs, Mashin Eiyuden Wataru, que tecnicamente é de 1988, mas as temporadas 2 e 3 foram exibidas nos anos 90, então chill. E eu tenho uma vontade sincera de conferir todos esses, mas eu morro de preguiça, porque todos têm uma cacetada de episódios, principalmente o Wataru. E eu sinto que o Wataru merece uma boa análise, mas hoje não. Porém, felizmente, existe um pequeno anime que foi exibido entre as séries 1 e 2 de Wataru, produzido pela mesma equipe, sendo quase um spin-off dele, que me chamou a atenção também. Especialmente porque ele teve uma pequena passagem pelas nossas terras tupiniquins. Então, resolvi conferir ele. Vamos lá, eu vou falar pra vocês sobre Mado King Granzort. Mado King Granzort é um anime de 1989 da Sunrise, dirigido e escrito por Shuji Iyuchi, com o conceito original sendo criado pelo Brain Trust da Sunrise em parceria com Oji Hiroi, o homem que, mais tarde, criaria a franquia Sakura Wars. E dessa mistureba toda, o que será que saiu? Bom, vamos descobrir. O herói da nossa história é este menino com uma cabeça de formato bem peculiar, chamado Daichi Haruka. Como a paleta de cores dele sugere, ele é animado, alegre, amigável e sangue quente, apesar do pavio meio curto, e adora andar por aí no seu skate turbinado. A história abre com ele embarcando em uma grande viagem. Este anime se passa em 2050, no distante futuro! E a família dele ganhou uma passagem para a Lua em um sorteio local, e decidiram deixar o Daichi ficar com ela. Sabe, pro menino de 10 anos viajar para outro corpo celeste. A centenas de milhares de quilômetros da Terra. Sozinho, com 0 parentes ou amigos no local. Os anos 80 eram tão estranhos, cara. Durante um tour, ele observa de relance uma pessoa com orelhas de coelho e sai pra procurá-la. E imediatamente encontra ela, esta coisinha bonitinha chamada Guri Guri. A menina coelho acaba acidentalmente guiando o Daichi até uma área no subsolo da Lua, onde ele esbarra com e é capturado por uma outra pessoa coelho, esta bruxa chamada V-Mei, que explica pra ele que as 2 moças coelho não são coelhos, mas sim membros do clã dos orelhas longas. Há uma distinção muito grande aí, não se engane. Por sinal, eu fico revoltado como os orelhas longas têm essas orelhas de animais e mais um par de orelhas humanas. Isso é absurdo. V-Mei está trabalhando em algo envolvendo estas várias peças tricolores de Lego, e Daichi se oferece para montá-las, já que a Boomer está tendo muita dificuldade. Ele o faz, o que resulta em 3 armas, uma pistola laser, um arco e um peão. V-Mei explica que essas são as armas que os guerreiros mágicos, escolhidos, os guerreiros Madou,
precisarão usar para enfrentar um clã do mal, o clã Jadou, Desculpa. que dominou o território do clã dos Orelhas Longas com algum propósito sinistro. É então que, inconvenientemente, esse mesmo clã do mal aparece para atacá-los com suas cabeças gigantes de Darth Vader. Rola muitas explosões, a situação parece tensa. Só como observação, Madou significa algo como artes mágicas, com Jadou significando artes malignas. Mas é mais prático deixar esses nomes em japonês, já que existe uma diferença entre Madou e magia normal. Além disso, tem até legendas oficiais que deixam, e eu não vou questionar a tradução oficial, né? Enfim, tudo parece perdido quando, felizmente, uma das armas reage ao Daichi, a pistola laser, provando que o menino é um dos guerreiros Madou. Guiado por V-Mei, ele usa a pistola para conjurar um círculo mágico que lhe confere este medalhão, e usando esse medalhão, ele invoca seu companheiro de batalha, uma gigantesca cabeça robótica. E sim, isso foi vários anos antes de Gurren Lagann. Devido a motivos, ele precisa percorrer uma grande distância para chegar nela, toda vez que ele invoca ela, uma desculpa para usar esse skate a jato convenientemente marketável. E, ao fazê-lo, ganha essa roupinha fofíssima de guerreiro mágico. Aí ele entra na cabeça gigante e converte ela para o seu modo humanoide de combate. Este é o Madou King Granzort, defensor das orelhas longas, símbolo de esperança, essa beldade vermelha. Daichi demora um pouco para aprender a controlar o Granzort, mas quando aprende como fazer, derrota os Darth Vaders robóticos com enorme facilidade e dá seu primeiro passo nessa aventura, que é simultaneamente mágica e robótica. Nos episódios seguintes, nossa turma segue para Rabi Luna, o mundo fantasioso que existe dentro da Lua, habitado pelos Orelhas Longas, e no caminho encontram os outros dois guerreiros Madou. O primeiro eles encontram em uma cidade lunar, salvando o Daichi e uma menininha figurante de um acidente com sua enorme força. Esse baixinho se chama Gus, E ele é estudante de alguma arte marcial. Qual arte marcial? Eu não sei. ele consegue usar o arco Madou e usa ele para invocar o seu próprio Madou King, o Winzart, e entra para nossa equipe. Em seguida, nossa turma é abordada por um trio de piratas, um deles sendo o jovem Rabi, também membro do clã dos Orelhas Longas. Ele é do tipo antagônico e reclamão e, portanto, demora um tantinho para finalmente experimentar a Beyblade Madou e invocar o seu próprio Madou King, Aquabit, mas depois que ele faz isso, ele entra para a equipe também e o trio está completo. Após alguns episódios de viagem, eles chegam em Rabi Luna, que é onde o resto do anime se passa. O domínio é composto por 6 camadas, cada uma com um ambiente diferente, tipo um videogame, e nossos heróis precisam ir subindo por elas até chegarem na camada central, onde fica o Reino de Luna, que já foi tomado pelo clã Jadou para libertá-lo e salvar a Lua. O clã Jadou é comandado por esta uva passa maligna, Agramante, e seus 3 generais, Nabu, Enuma e Xamã. Todo episódio, um deles cria um guerreiro Jadou para pilotar um dos 9 Jadou Kings do clã, que são esses robôs com temática zoológica, e acabar com os guerreiros Madou. Os Jadou Kings são construídos por este cientista do mal, essa coisinha irritante chamada Dr. Bible. Sim, o nome do cara é Doutor Bíblia, eu não sei porquê! E sim, são só esses 9 Jadou Kings, com mais 3 entrando depois. Só que sempre que um deles é usado pela segunda ou terceira vez, o robô vem com pequenas modificações para não parecer que o clã Jadou é burro. E isso se dá porque esses são os brinquedos que estão já nas lojas, colete todos. E isso é Madou King Granzort. Basicamente, todo o episódio vê nossos heróis encontrando alguém que está sofrendo por causa do clã Jadou, aí o clã Jadou manda seu robô, nossos heróis o derrotam com os seus robôs e resolvem o problema e a pessoa da semana fica feliz. Próximo episódio. É uma fórmula bem confiável para um anime infantil de ação, e quando eu comecei a ver, eu adorei ela, e os episódios que ela produzia eram bem sinceros, sabe? Porém, o título deste vídeo não é clickbait. Realmente não demorou muito para eu ficar bem insatisfeito com vários aspectos de Granzort. Só para deixar claro, eu não acho o Granzort ruim. É perfeitamente aceitável para um anime infantil, ocasionalmente consegue ser bem divertido, tem uma energia legal, vibe agradável, protagonistas gostáveis, as sequências de invocação dos Madou King são super da hora. Definitivamente é bem melhor que Medabots Damashi. Mas ao mesmo tempo, eu também sinto que ele falha em coisas bem básicas, que só me deixaram perplexo quando tudo terminou. Vou começar dando uma passada pelos personagens. Começando com o Daichi, nosso protagonista. Ele é ok.
não é muito distinto dos outros 1000 protagonistas animados, alegres, sangue quente que vestem vermelho de animes desse tipo, com o maior diferencial sendo que ele é bom com mecânica e consegue lidar com qualquer máquina com pouco esforço. Problema número 1. Essa habilidade é usada bem esporadicamente pelo enredo. Aliás, no espaço entre a primeira e a segunda vez que ela é mencionada, eu já tinha esquecido completamente dela, foram tipo uns 20 episódios. Por algum motivo, Granzort, o Madouking do Daichi, é o único dos 3 Madoukings que tem senciência, inteligência, capacidade de comunicação, com um robozão às vezes conversando com o Daichi durante as lutas. Problema número 2. O Granzort tem zero personalidade. Não é exagero, eu fiquei o anime inteiro esperando o momento de, sei lá, algum tipo de drama entre ele e o Daichi. Um momento em que eles teriam uma diferença de opinião, ou que ele daria um conselho de vida pro menino, mas isso nunca acontece. Do primeiro até o último episódio, o Granzort só fala coisas genéricas, tipo Daichi, você precisa usar o seu poder Madou, ou Daichi, concentre-se para invocarmos a espada de fogo. Quando tudo terminou, eu me perguntei por que deram pra ele a habilidade de fala então? Tão estranho. E pra fechar, o Daichi é o narrador da história, com a narração tomando a forma de cartas que ele está mandando pra mãe pra manter ela atualizada. Problema 3. Isso nunca tem payoff, o que é um problema bem pequeno se comparado aos outros dois, mas ainda assim me incomodou. Enquanto eu assistia, eu bolei uma teoria pessoal de que, na verdade, a mãe dele está morta, que ela deu pra ele a passagem pra Lua como seu último ato em vida e que as cartas são a forma que ele achou de processar esse terrível incidente. Ei, quando o anime não é interessante, eu tenho que dar um jeito de deixá-lo interessante. Por fim, ele tem um enorme ódio por cenouras, surta até quando uma chega perto dele, o que é bem infeliz pra ele porque a Guri usa magia e a única coisa que ela faz bem é invocar cenouras. Spoiler, no último episódio o Daichi encontra a coragem pra comer cenouras. Uau, que desenvolvimento de personagem. Que arco. Derramei lágrimas no cinema, aplaudi de pé. O Gus é o meu filho. Ele nunca fez nada de errado e merece todos os Fortnites que ele quiser. Gus é o fortão da equipe, mas tem uma personalidade extremamente meiga e gentil, é super educado com tudo e todos e não guarda rancor para com ninguém. Só, naturalmente, para com injustiça. Eu amo ele, ele merece o mundo. E agora eu vou reclamar porque o anime não deu a ele o mundo. Problema 4. Gus é o gordo que gosta de comer. Não posso ficar super desapontado com isso porque este é um desenho de 1989, mas não vou deixar de reclamar disso até pararem de fazer isso. Eu até posso elogiar um pouco, já que o Gus não tem nenhum complexo com seu corpo, parece perfeitamente confortável com ele, e o fato dele gostar de comer raramente é visto como a única coisa que ele tem. Pronto, elogiei, próximo. Problema 5. Gus é subutilizado ao extremo e meu coração dói. É só uma questão de que ele ganha muitos poucos episódios foco, não tem nenhum objetivo pessoal na jornada, o relacionamento pessoal dele com os outros personagens é extremamente indistinto e ele raramente faz alguma coisa significante nas lutas ou na trama como um todo. E isso é um crime, porque ele é tão gostável e fica tão fofo nas roupinhas dele de piloto mágico de mecha. Mas ele continua sendo o melhor personagem. Sempre é, nunca para, mantenham isso em mente daqui pra frente. Rabi é tão esquentado quanto o Daichi, mas é mais revoltado, mais do contra, mais ácido, mais desagradável como um todo. Depende muito do roteirista do episódio o quanto a personalidade dele é irritante. Às vezes, ela é claramente mostrada como uma fachada para esconder as inseguranças dele, e às vezes ele é só um escroto mesmo. Ele tem uma rivalidade intensa com o Daichi, porque um deles é vermelho e o outro é azul. A lei diz que eles têm que ser rivais. Ah, e ele também é playboy e gosta de paquerar as meninas genéricas idênticas da semana. Tipo uma versão diminuta, loira, mais irritadiça do Brock. Diferente dos outros dois, o Rabi tem um objetivo pessoal na jornada. Ele não tem memórias de quando era bebê ou de quando estava em Irabiluna, mas sabe que tem uma mãe, então entra na jornada com a esperança de encontrá-la. Problema 6. Esse aspecto, assim como o conhecimento mecânico do Daichi,
raramente é manifestado. Passamos uns blocos de uns 15 episódios ou mais sem sermos lembrados disso. O que leva ao problema 7. O anime faz um péssimo trabalho nos convencendo de que o Urabi quer encontrar a mãe. Ele praticamente nunca foca na solidão dele nesse lado. Então nem parece que isso é muito importante pro Urabi. Problema 8. Então, esse anime tem um problema muito sério de focar absurdamente no Granzort em detrimento dos outros dois. A trama inclusive inclui uma limitação muito esquisita pro Gus e pro Urabi, de que, como eles são guerreiros do vento e da água, respectivamente, o Gus só pode invocar o Windsart se estiver ventando, e o Urabi só pode invocar o Aquabit quando tem água por perto. O Granzort, sendo da terra/fogo, pode ser invocado em qualquer lugar. Como dá pra imaginar, isso inutiliza os dois com frequência. E isso quando o anime lembra dessa regra. Muitas vezes ela é 100% esquecida. E mesmo assim, os dois são jogados pra escanteio, com o anime muitas vezes encarregando eles de evacuarem civis ou alguma coisa do tipo. E geralmente é a palavra-chave aqui. Tem episódios em que eles simplesmente não usam seus robôs porque... não. Sério, uma das camadas de Irabiluna é um enorme mar com ocasionais ilhas, e ainda assim o Aquabit quase nunca aparece nesses episódios. Porque os holofotes são muito importantes pro Granzort. Aliás, é o Granzort que vence o inimigo nos episódios de estreia dos outros dois. A primeira vez, de umas 2, se eu não me engano, que é permitido a um deles dar o golpe final no inimigo é no episódio 24. E eu sei que essa mesma crítica pode ser aplicada a Sailor Moon, mas eu não sei explicar bem porque é mais frustrante aqui. E eu não tenho nada a comentar sobre as outras duas. A V-May existe pra explicar coisas, e a Guri-Guri existe pra fazer alguma coisa fofinha e engraçadinha no fundo dos enredos, e muito raramente usa magia pra ajudar com algum problema. Não vou listar esse como um problema, mas achei meio desperdício não terem dado alguma grande revelação sobre a Guri-Guri. Ela parece o tipo de personagem que teria, sabe? Agora vamos aos vilões. Problema 9. Os vilões não têm graça. Quando se tem um grupo de vilões que interagem entre si, é importante haver diferentes dinâmicas entre eles. Ajuda cada um a ficar distinto e conquistar o público. E... nada disso aqui. Os três basicamente são a mesma pessoa, só que com tipos físicos diferentes. A única diferença real é que cada um cria seus pilotos de Shadow King com bases diferentes. O Xamã faz pilotos inspirados em mitologia, a Enuma faz pilotos inspirados em animais, e... eu não lembro o que o Nabu faz, ele é esquecível. Dito isso, eu acho muito fofo como o líder deles, o Agramante, é clemente com os fracassos deles. Sabe, em Sailor Moon, o vilão central sempre dá uma bronca ou ameaça matar o general que falha na missão, mas o Agramante nunca faz isso, ele só dá outra chance na mesma hora. Pelo menos o ambiente de trabalho é saudável, preciso elogiar isso. Um problema 10 bem específico, relacionado aos protagonistas, é um que me deixa perplexo. Basicamente, os episódios que introduzem um novo upgrade para um dos Shadow Kings, tipo uma nova forma ou uma nova arma, quase nunca são focados no menino que ganha o upgrade em questão. É bem esquisito, você está vendo um episódio totalmente focado no Daichi e, de última hora, o Gus ganha sua forma super para fechar a luta obrigatória no final. Por um lado, eu acho que eu gosto de como isso é imprevisível, sabe, se você pular as prévias dos próximos episódios, mas por outro, os episódios acabam parecendo super desconexos, e isso não é muito legal. Agora vamos falar do mundo que eles exploram. Problema 11, ele é mal construído e sem graça. Tem uns momentos bem inspirados, sim. Por exemplo, existem pilares que conectam uma camada de Irabiluna à outra, e eu achei bem legal como o pilar que conecta o nível 2 ao nível 1 é um titã que segura a camada acima, que, pra minha decepção, não se chama Atlas. Mas, como um todo, raramente chega perto desse nível de criatividade e espetáculo. São vilas genéricas com populações genéricas e problemas parecidos que não parecem que existem no mesmo mundo. Você vai esquecer da maioria delas entre um episódio e outro. E quando uma delas tem algo interessante, o anime, sem falha, não se aproveita disso, o que é o problema 12 e um dos piores. O episódio que mais me deixou estupefato quanto a isso foi o episódio 34, Um Escorregão e Você Vira Adulto.
O nome dele é bem autoexplicativo. Enquanto viajam pela Área 2, que é a fase do gelo, nossos heróis esbarram com uma aldeia cheia de velhinhos. Só que, na verdade, eles não são velhinhos. É que um dos generais Jadou colocou uma maldição nessa área. E, quando a pessoa escorrega no gelo e cai, ela envelhece 10 anos. Por sinal, isso leva a uma implicação bem sinistra de que muitos dos idosos naturais da cidade morreram à primeira escorregada. Mas óbvio que o anime não explora esse lado. Enfim, o Gus imediatamente escorrega ao chegar na cidade e vemos a versão dele com 20 anos e... Hamina. Gus causando muito calor nesse ambiente gelado. Ok, mas que conceito divertido, né? Nossa, eu mal posso esperar pra ver como são o Daichi e o Urabi adultos, ou a Guri adolescente, como eles invocam os Madoki... isso não rola. Nenhum dos outros escorrega no gelo, é só o Gus. Sério, que porra foi essa, roteirista deste episódio e também roteirista-chefe de Kamen Rider Kuga, Naruhisa Arakawa? Como você faz isso? E, eu sei que algumas das reclamações que eu tive até agora foram coisas meio adulto criticando uma coisinha de criança com olhar adulto, mas esta é 100% uma reclamação do Sago interno de 9 anos. Se ele visse esse episódio, eu garanto que ele também se sentiria super trapaceado. Digo, ele ia ficar feliz de ver o Gus adulto, e isso começaria a fazer ele questionar sua sexualidade mais cedo, mas também ficaria revoltado que é só isso que o episódio apresenta. Como você introduz um conceito desses e não se diverte com ele? No começo eu até dei o benefício da dúvida e acreditei que eles queriam guardar os designs deles adultos para um epílogo da história ou algo assim, mas não existe epílogo 10 anos depois, não tinha nada guardado além de decepção. Eu nunca vou esquecer desse episódio como uma lição de como não fazer um episódio da semana de anime infantil. Aliás, não, de qualquer série. Se você introduz um conceito, você tem que explorar esse conceito. Senão você acaba como aquela vez que o Ash virou um Pikachu e o anime de Pokémon não fez absolutamente nada com isso. O problema 13 também é uma coisa mais geral. Nos primeiros 3/4 da série, eu diria, os personagens são muito indistintos. Com isso eu quero dizer, por exemplo, que os episódios focados neles individualmente não parecem que só seriam possíveis com eles. Parece que daria pra trocar os meninos e seria a mesma coisa. Basicamente, são tramas genéricas que não têm ligação direta com as características dos personagens em questão, salvo raríssimas exceções. Isso começa a melhorar na reta final da série, em que os roteiristas começam a enfatizar certos aspectos de cada personagem, a inteligência do Daichi, a educação do Gus e a casa novice do Urabi, mas aí já era meio tarde demais. Aliás, quero enfatizar aquele que eu considerei ser o episódio mais bem executado do anime, excluindo os primeiros 3, mais ou menos. Me refiro ao episódio 32, em que os meninos precisam encarar uma série de desafios para convencer um general Jadou a parar de aterrorizar uma vila de bonecos de neve. Ele é o que melhor utiliza todos os 3 meninos e as dinâmicas entre eles. Sério, eu adoro esta cena em que o Gus desiste do desafio para ir no banheiro e ele bate na porta antes de entrar. É uma demonstração tão simples e direta da personalidade dele. O humor é bem mais forte que o normal, o General Jadou tem o melhor design de todos eles. São 20 minutos extremamente divertidos e justamente o que eu esperava quando comecei a ver Grand Zord. Infelizmente é o episódio 32 de 41. Enfim, acho que esses são todos os problemas de que eu consigo lembrar agora. Se estiverem se perguntando como o anime termina, no final a mãe do Urabi, a rainha de Urabiluna, sim, ele é realeza, claro que é, estava disfarçada como um mercenário por algum motivo. Um mercenário que só foi introduzido na reta final seria muito mais eficaz se ele aparecesse mais cedo no anime, mas enfim, e se reúne com o filho. É fofo. Só que o Urabi é capturado pelo clã Jadou. É revelado que, na verdade, o Agramante era um dos sábios do clã Madou, que foi possuído pelo mal. E o Urabi é hipnotizado para se voltar contra os seus amigos. Isso dura tão pouco, e é um tremendo desperdício. Mas pelo menos a roupinha do mal do Urabi é bem estilosa. Com o poder Madou de Urabi, em adição ao sacrifício de um de seus generais, Agramante enfim consegue invocar o Deus da Escuridão, que era o objetivo final dele, eu esqueci de falar isso, para dominar/destruir o mundo. Com a ajuda de um ritual mágico super perigoso aí que a mãe do Urabi faz com os 9 Jadou Kings, os meninos derrotam o Deus da Escuridão e final feliz. Ah, e os 2 generais Jadou sobreviventes simplesmente fazem isto.
我々は故郷へ帰ることにした。もう二度とラビルーナへ来ることはあるまい。 E eu achei isso meio engraçado. Mostra que eles nem estavam muito investidos nessa coisa toda. Só não é tão engraçado quanto isto. 結局魔導力ってなんだかわからなかったみたいだし。魔導力はみんなが持っているもんなんだよ。それを忘れているだけさ。あんたがその心を忘れない限り魔導力は常に共にあるよ。 Sim, Poder Madou foram os amigos que quer dizer, estava dentro de nós o tempo todo. Rabi então assume seu papel de direito como príncipe de Rabiluna, Gus volta pra... seja lá de onde ele saiu, e Daichi embarca numa espaçonave de volta à Terra, suas férias enfim tendo terminado. E aí é revelado que o resto da turma resolveu tirar suas próprias férias na Terra. Muita diversão espera no horizonte. Fim. Assistir Granzorte é meio como ver uma criança em uma sala cheia dos brinquedos mais legais do mundo e ela só fica lá parada, fazendo bolinhas de cuspe por 41 blocos de 20 minutos. O anime tem todos os ingredientes para ser ótimo. Os robôs são legais, as roupas são legais, os poderes são legais, a ideia de um mundo mágico dentro da lua é legal, o visual é legal, a Sunrise faz um trabalho de qualidade como se esperaria, a trilha sonora é maravilhosa, composta pelo lendário Kohei Tanaka, com o tema de transformação do Granzorte sendo um destaque, mas é tudo mal aproveitado, o que nem me deixa revoltado, só triste. Sim, é um desenho para crianças, mas ele não parece saber do que as crianças gostam. Bota um foco exagerado no protagonista central e seu robô, como se os outros dois não fossem ter fãs também, não se aproveita das próprias ideias criativas que introduz, ignoram personagens importantes logo após introduzi-los. Até a batalha final é bem menos épica do que devia ser. O Deus da Escuridão é só um monstrão mudo sem personalidade e tem zero ligação direta com os heróis. No máximo um pouquinho com o Rabi, e isso é forçando muito a barra. O resultado final é um anime que é perfeitamente aceitável, é ok, mas que poderia ser bem mais. Não estou zangado com você, Granzorte, só decepcionado. E eu sei que essa frase pareceu uma conclusão de vídeo, mas espera que ainda tem um bocado a mais. Antes de mais nada, acho que pelo menos uma pessoa assistindo isso deve estar gritando para eu falar da versão brasileira já faz horas. Então, vamos lá. Em algum ponto da febre dos Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, a distribuidora VideoArt resolveu surfar na onda e licenciar também Granzorte, cujo título foi localizado como Granzote e os Guerreiros da Luz, que eu acho bem charmosinho. Mais ação que os Cavaleiros do Zodíaco! Tá. A dublagem foi feita em São Paulo, com Sérgio Rufino no papel de Daichi. Está enganado se pensa que venceu! Eu posso lutar até sem nenhuma arma dessas! Prepare-se! Wendel Bezerra como Gus, que ficou conhecido como Guto na dublagem. Vamos, mexa-se, Vinzate! Granzote está em perigo! E Marli Bortoleto como Guri Guri, que virou Cenourinha na versão brasileira. Depois lhe mostro minha mágica! Posso fazer mágica! Mostraria a você! Não existe dublador pro Rabi porque só foram lançados os 3 primeiros episódios do anime, antes dele ser introduzido. Então só deu pra ter um pequeno gostinho do que o anime seria mais à frente. A dublagem é... ok. Até na época já tinham dublagens melhores. Granzote tinha muitas falas dirigidas fora de contexto e a tradução não era das melhores. Você é uma maga, por que não conserta com sua magia? Não vai dar. Nunca consertei motor, não sou boa com máquinas. Máquinas? Me desculpe, mas isto é mecânica e não máquinas. 魔法使いなんだから魔法で直したら？あ、ダメ。あたしはどうも亀は苦手でね。亀？それは亀ではなくてメカではありませんか? Mas o elenco era cheio de feras, então pelo menos soava bem confiante. Só podemos indagar se Granzote teria sido um grande sucesso se fosse pra TV. Na minha opinião, talvez. Sei lá, naquele tempo, ao meu ver, os padrões dos consumidores eram bem baixos, então não seria difícil engolir Granzote também. Enfim, o que poderia ser, né? E antes de irmos para a próxima sessão, eu tenho umas coisas extras que eu não soube como encaixar no texto principal. Vamos lá. A partir do episódio 28, Brincar com Fogo é Tabu, os generais do clã Jadou começam a fundir os seus Jadou Kings, já que todos eles já tinham sido usados e reusados umas 28 vezes a essa altura. As fusões são bem feias, só pra constar.
Mas eu ri demais na cena em que esse conceito é introduzido. Oh não! 2 cabeças empilhadas, uma em cima da outra! Estamos perdidos! O último episódio tem 2 momentos cômicos em que a falta de desenvolvimento dos personagens, em particular o Gus, voltou para assombrar o roteirista-diretor. O primeiro é num momento crítico da luta, em que os Madou Kings parecem estar perdidos, mas aí uma magia que os sábios orelhas longas fazem faz com que as mentes desses sábios encorajem os personagens. O Daichi é encorajado pela V-Mei. Ok, foi com ela que a jornada começou, faz sentido. O Rabi é encorajado por sua mãe, claro. E o Gus é encorajado por... este cara. Ele é um dos sábios orelhas longas que apareceu uns 30 episódios antes disso. E nesse episódio ele não interage muito com o Gus. É um momento muito aleatório. Claramente eles viram que... putz, não associamos o Gus a nenhum outro personagem. Essa não. O segundo momento é quando a V-Mei está explicando sobre como o poder Madou são os amigos que fizemos na jornada. Como exemplo, ela usa o amor do Daichi pela mãe, ok, faz sentido. A determinação inabalável do Rabi, que... eu não concordaria tanto, mas ok. E... esse último foi tirado do cu. Claro que o Gus não odeia a natureza, mas em nenhum momento ele mostrou ser, sabe, o lance dele. Nenhuma cena dele falando sobre como ama flores existe. O roteirista simplesmente percebeu que não deram nada pra ele e inventou algo, só pra ele não ser excluído da cena. Quando eu disse que o meu filho Gus foi injustiçado por essa obra, eu não estava brincando. E por fim, precisa ser dito. Quando os Madou Kings evoluem e viram Super Madou Kings, as novas roupas de piloto dos garotos parecem sutiãs. Os 3 parecem estar usando sutiãs com enchimento, eu não consigo levar a sério. Dito tudo isso, como era muito do feitio da Sunrise, Gran Sorte não terminou só com o anime, sendo seguido por 2 minisséries em OVA para continuar a história. Bom, vamos falar delas agora. Mas antes, eu quero dedicar um tempinho do vídeo para cobrir outra coisa Gran Sorte que foi lançada durante a exibição da série e que é até meio famosinha em certos círculos. Então, vale a pena cobrir. Madou King Gran Sorte, o jogo. Um dos únicos 5 jogos produzidos para o PC Engine Super Graphics. Eu dediquei 1h30 inteira da minha vida para zerar ele, então vamos falar dele. Apesar de que não há muito a se falar. É um side-scroller de ação normal. Você anda, pula e mata tudo que aparece no seu caminho, porque tudo quer te matar. Você joga com os 3 Madou Kings, podendo alternar entre eles, apesar dos 3 compartilharem das mesmas vidas. Cada um tem habilidades próprias. O Winzart pode atacar à distância e voar por um período limitado de tempo. O Aquabit tem um bom alcance com sua lança e pode criar um campo de força temporário. E o Gran Sorte é, tipo, forte. Mata inimigo com menos golpes, e o arco da espada dele cobre uma área boa. Os criadores desse jogo claramente concordavam comigo sobre o Gus ser o melhor do trio, porque o Winzart é disparado a melhor unidade do jogo. O voo dele facilita a navegação das fases, que vão ficando cada vez mais labirínticas, e poder matar inimigos à distância é especialmente útil neste jogo, em que você morre com um dano só. Dá pra achar uns itens que permitem a você ser atingido 2 vezes antes de morrer, mas ainda assim, é um jogo difícil pra um caramba. Ah, e se você perder todas as suas vidas, volta da primeira fase. Como era de praxe na época. O jogo não tem nada em termos de diálogo ou trama. Talvez tenha no manual, mas eu não recebi o manual quando comprei o jogo. Então, ao zerar o jogo, você ganha essa ilustração legal dos 3 Kings, então já é alguma coisa. Os inimigos do jogo são os vários Shadow Kings que o trio enfrenta no anime, apesar de que muitos dos chefões são originais do jogo. A trilha sonora e os gráficos são bacanas. Realmente não tem muito a se falar sobre esse jogo, ele é bem autoexplicativo. Acho que era bom pra época, mas hoje em dia ele é bem frustrante. Não só pelo volume absurdo de inimigos que jogam em você, mas também porque alguns deles são posicionados de forma bem sacana. E um dos chefes só pode ser vencido através de um método estupidamente não intuitivo. Em suma, é um jogo de sua época, e se parece legal e você curte jogos retrô, vale a recomendação. O jogo só tem umas 6 fases, e quando você sabe o que fazer, dá pra zerar ele em uns 40 minutos ou menos.
Mas se você resolver jogar sem save states, prepare-se para passar várias horas com ele. Enfim, agora sim vamos seguir por que eu disse antes. As minisséries em OVA. Começando com a primeira delas, chamada Saigo no Magikaru Taisen. Ou, traduzindo, A Última Batalha Mágica, que consiste só de 2 episódios, que foram lançados só alguns meses após o término do anime, com a mesma equipe de produção. Ele é super simples, tanto quanto um típico filme filler baseado em mangá shounen. Se passaram alguns meses, talvez um ano, não fica muito claro, desde o final do anime, e todos voltaram para suas vidas normais. Mas eles marcaram de se reencontrar na Lua nas férias seguintes, e os 3 seguem pro local de encontro como marcado. Mas é então que Luna é atacada por estes caras, Pokémon Red e Blue, e seu líder, vilão de Beyblade. Ok, na real, o nome dele é Grumwald, ou algo assim, e ele se diz o rei do clã Jadô. Ou seja, Agramante 2.0, o inimigo agora é outro. A rainha senhora mãe do Urabi usa magia para mandar as 3 armas Madô pros nossos 3 heróis, para eles conterem a ameaça. E Granzort e companhia lutam contra os robôs inimigos. Luta. E Grumwald vira um cavaleiro de ouro gigante, é meio engraçado, e os meninos levam uma surra diante de tamanho poder. Eles então vão parar na comunidade dos Orelhas Altas. Sério, é isso mesmo. O nome das pessoas coelho normais em japonês é Miminaga, e estes são Takamimi. É basicamente a mesma coisa. Eu achei isso meio genial, sem brincadeira. Basicamente, os Orelhas Longas e os Orelhas Altas trabalharam juntos para criar os Madou Kings e repelir o clã Jadô num passado longínquo. Só que depois disso, o Agramante, que era um sábio dos Orelhas Longas antes de ser infectado pelo mal, e também era avô do Urabi, eu esqueci de mencionar isso, se voltou contra os demais orelhudos. E como os Orelhas Altas tinham associação com ele, foram ostracizados, não podendo viver em Urabi Luna. Ah, e foram os Orelhas Altas que fizeram o Granzort original. O Granzort do Daichi é só uma cópia dele. Não é o melhor brinquedo que está já nas lojas, crianças, é este aqui. Enfim, agora os Orelhas Altas querem usar o poder criado entre 2 torres aí para se vingarem dos Orelhas Compridas e do mundo como um todo. Ah, e uma das Orelhas Altas é esta menina, que tem algum tipo de ligação psíquica com o Daichi. Enfim, durante o ritual para isso, o Grumwald interrompe para fazer suas maldades e se vingar e etc. E durante a confusão, o Daichi e a menina lá criam uma reação mágica que desperta o Madou King que os Orelhas Altas fizeram. O grandioso, brilhoso, branco, já nas lojas, Hiper Granzort. Também conferindo ao Daichi uma nova roupinha que é bem melhor do que o sutiã. Com isso, ele luta contra o Grumwald, luta, e o Grumwald quase sobrecarrega o Granzort com energia maligna e estrangula o Daichi ao mesmo tempo, mas o líder dos Orelhas Altas, agora arrependido de suas ações, se sacrifica para acabar com o Grumwald de uma vez por todas. Ah, e eu esqueci de falar, mas esse líder era o pai do Urabi, porque o único que pode ter uma trama própria nesta franquia é o Urabi. A V-May diz pros Orelhas Altas, tipo... Ah, a gente tá de boa agora, vocês querem ir lá em casa? Eles topam, final feliz, fim. Como eu disse, é basicamente um filme de shounen. Ele expande o universo da série, mas de um jeito totalmente inconsequente, que poderia ser perfeitamente ignorado se Granzort tivesse tido um segundo anime. Ah, e também tem novos brinquedos nele. Isso é importante, brinquedos são basicamente o motivo dessa série existir. Eu sou meio ambivalente a este OVA. É basicamente o que eu sinto pela série. É perfeitamente aceitável, mas podia ter sido bem mais. Para começo de conversa, eu adoraria se o Gus tivesse alguma coisa pra fazer nele, mas se desejos fossem cavalos, né? Dito isso, eu gosto da luta final contra o Grumwald. Ela é bem da hora, não vou negar. Ah, e neste OVA nós vemos o rosto da mãe do Daichi pela primeira vez. O design dela é genérico, mas espero que ela descanse em paz. Pra fechar, só quero dizer que esta cena me fez dar um risinho. Que conveniente que tem água aqui, caso contrário seria inútil! Antes de irmos para a segunda série de OVAs, eu quero só falar de um especial de TV que foi lançado entre o primeiro e o segundo episódios desta série de OVAs. Ele se chama Non-Stop Urabi, em inglês mesmo. Então, na página deste especial na Anime News Network, é dito que ele é, e eu traduzo, um especial de 30 minutos para fechar a série de TV. Nossa, parece intrigante, né? Parece importante, parece legal, é só a porra de uma recapitulação. O contexto dele é que é uma carta que o Urabi está escrevendo pro Daichi, apontando suas grandes façanhas para impressionar as garotas da Terra e da superfície e da Lua.
Não tenho mais nada a falar, só que a página da ANN partiu um pouco meu coração, eu nunca vou me recuperar. Vamos logo pros últimos OVAs. A segunda série de OVAs, e a última coisa de Gransorte produzida até hoje, fora merchandise, claro, se chama Boken-hen, ou literalmente o Arco da Aventura. Escolha meio esquisita de nome, acho que o original já era uma aventura, mas ignoremos isso. Ele foi lançado em 1992, com um belo espaço de tempo depois dos outros OVAs, e tem uma dupla de diretor e roteirista diferente. Talvez porque o diretor original estivesse ocupado dirigindo o anime Minha Mãe é uma Aluna do 4º Ano. O conceito dele não é nojento, como o título sugere, relaxa. Enfim, será que com uma nova equipe criativa teremos um produto um pouco melhor? Vamos conferir! Assim como no OVA de Ainda Agora, ele abre com o nosso trio de heróis Madou tendo marcado um reencontro. Esse especificamente se passando 1 ano após o fim do anime. Só que desta vez, não na Lua, e sim na Terra, com Gus e Irabi tendo que pegar uma nave para o nosso planeta azul. Eu gostaria de apontar que, em uma das primeiras cenas, nós vemos a família inteira do Daichi, incluindo a mãe dele, à mesa. Isso destrói a minha teoria? Não, porque pode ser só uma alucinação do Daichi. Enfim, enquanto os garotos se preparam, uma equipe de escavação encontra na Lua uma gigantesca pedra Madou, que é uma pedra cheia de energia Madou, a energia dos nossos rapazes. Este velhinho arqueólogo, que é um personagem do anime, eu não mencionei ele, tenta impedir a pedra de ser transportada para a Terra, por entender que ela é bem perigosa, mas é ignorado. Enquanto espera pela sua nave para a Terra, Gus se encontra com um arqueólogo, que explica para ele seus planos de roubar a pedra para impedir desastres de rolarem. Gus relutantemente concorda. E no caminho para o mesmo espaço-porto, Irabi acaba esbarrando e sendo levado pelas peripécias deste velho insuportável aqui. Sério, ele é tão irritante e ele causa tantos problemas no decorrer desse OVA. Eu estava implorando pela morte dele, mas infelizmente. Com isso, Irabi acaba perdendo seu voo, mas esbarra nos piratas para os quais ele trabalhava no começo do anime, que oferecem uma carona para ele. Já a bordo da nave em que o Gus está, uma gangue de piratas espaciais ataca a embarcação para roubar a Pedra Madou. Gus contra-ataca, como o ser maravilhoso que ele é, mas acaba sendo sobrepujado pelos números e apresentado ao líder desses piratas, Greco Norman. Por sinal, esses piratas são conhecidos como os piratas Norman Bates. Sem brincadeira, e eu também não sei porquê. Enfim, além da pedra, eles também capturam todos na nave e têm um interesse particular no Gus. Após ouvir sobre o sumiço da aeronave, Daichi decide procurar por algum piloto valente o bastante para levar ele lá. E após umas confusões de bar, ele entra escondido na nave desta piloto, Okyo, e sua irmã mais nova, Maria. A Okyo tenta expulsá-lo, claro, mas cede ao ver a expressão determinada do nosso herói, e topa a viagem. Na viagem, essa galera esbarra com os piratas do Irabi e, devido a falhas de comunicação geradas por este idoso insuportável, acabam trocando uns tiros, mas ninguém morre no final, e Daichi e Irabi finalmente se reencontram. Enquanto isso, na base dos piratas, Gus é convocado pelo Capitão Greco, que explica qual é o lance dele. Antes de mais nada, não, ele tem zero associação com o clã Jadou. 5 anos antes deste OVA, ele era um pesquisador que encontrou restos de tecnologia dos Orelhas Longas e foi inspirado a pesquisá-la mais a fundo. Mas a pesquisa foi abortada, o que fez ele apelar para a pirataria para poder completar o seu grande experimento. Construir um Madou King artificial, 100% mecânico, chamado Dark Gransorte. E para isso, ele precisa de muita energia Madou. Inclusive, só a pedra não foi o suficiente, então ele resolve extrair energia do Gus, fazendo meu filho sofrer muita dor por longas horas seguidas. O Greco tem que morrer. Enquanto isso, Daichi e companhia buscam a localização do esconderijo dos piratas e tem desenvolvimento de personagem, até que eles veem esses raios saindo de uma cidade próxima e sentem o poder Madou do Gus, seguindo para lá. Greco então resolve utilizar o Madou do Gus para criar um monstro sombra para atacar a cidade e atrair Daichi e Irabi para ele, porque ele precisa de outro guerreiro Madou se quiser completar o seu plano. Daichi, Irabi, Okyo e Maria se infiltram na base e decidem se separar, o que é uma ideia não muito boa, já que o Greco captura Irabi e Maria, o que faz Daichi e Okyo perderem a cabeça e Daichi ser capturado para dentro da Pedra Mágica, ao que parece, para a extração de seu poder Madou, como o Gus. Ah, e o velhinho insuportável, que também é absorvido, era avô do Gus e ajuda nossos 2 heróis a escaparem. Não, isso não muda minha opinião dele. Dark Gransorte é ativado, mas o Irabi escapa da armadilha e liberta a Okyo,
chicote capaz de quebrar metal, ok. Aokyo tenta destruir ele com eletricidade, não funciona, e quando tudo parece perdido, ele é derrotado por um tiro de canhão dos piratas alívio cômico amigos do Urabi. E tudo acaba bem, final feliz, fim. Boken Hen me deixa muito dividido, porque, por um lado, ele é a melhor história que Granzort produziu. Tipo, não é revolucionário nem nada, mas, diferente do anime, é totalmente competente. Todos os personagens cumprem uma função no enredo, todos são bem utilizados e brilham, o perigo do vilão é convincente e você realmente se sente tenso pelos protagonistas, tudo se encaixa no final. Ryota Yamaguchi arrasou, não esperava menos do roteirista de Medabots. Apesar dele ter escrito um monte de bombas também, mas enfim. Então, é um negócio muito bom, é um bom OVA, mas, cara, cadê o Granzort? Cadê o Winsart e o Aquabeat? Tipo, é engraçado, eu não sou um maluco dos mecha, eu não sou do tipo que reclama quando um episódio de Pet Labor não tem labors, mas aqui, eles são literalmente os ícones da série, são os heróis das crianças que assistem, são os personagens jogáveis do premiado jogo de Super Graphics. Você não pode simplesmente não incluir eles. Seria tipo fazer um filme de Cavaleiros do Zodíaco sem armadura, sabe? É uma decisão tão estranha, cara. A única aparição do Granzort no filme é como voz, encorajando o Daichi a não desistir, como ele fez 40 mil vezes durante a série. O único mech real do filme inteiro é o Dark Granzort, e ele é derrotado do jeito mais ridículo possível, pelos personagens mais ridículos possíveis. Será que o Kondo e o Yamaguchi odiavam os robôs de Granzort? Será que a Takara, a produtora de brinquedos, resolveu que não faria uma linha de brinquedos pro OVA, aí decidiram não incluir os robôs em revolta? Sei lá, eu estou perplexo. Mas enfim, né? E com isso, finalmente fechamos esta jornada. Eu granzorteei muito forte. Eu entrei no cinema e falei que era hora de granzortar e eu granzortei. E eu tô acabado. Em suma, Granzort é ok. É perfeitamente ok. Eu não consigo deixar de imaginar que, se tivesse passado no Brasil, provavelmente teria aquela reputação bem anime de Power Stone. Aquela de, sim, passou, muitos gostaram e lembram vagamente dele, mas ninguém teria um amor fervoroso por ele. E imagino que até no Japão seja assim. Mesmo ele sendo um produto da Sunrise, o único Super Robot Wars em que ele foi parar foi no de celular. E como eu sempre digo, jogos de celular não contam. Granzort é perfeitamente aceitável e inofensivo. Nada de errado com isso, mas me deixa sem saber como concluir um vídeo. Em suma, é definitivamente um dos animes que existem. Bom, um dia talvez eu dê uma olhada no Wataru e seus vários filhos. Não por muito tempo, mas por hoje é só. Então, tchau. Sei lá, beijo do gordo. Doutor Maléficos, por que não reforma soltando de uma vez? Se a força do mal não for totalmente comandada, haverá um cancelamento. Don't like your scene.